adversários e para diante de um gigante como o Cruzeiro. Oi, André. Oi, Bonucci. Torcida do Vila estava cantando "Vamos subir time" por aqui, Rogério. Eu já aproveito para perguntar ao Thiago Pagnussá, capitão da equipe, como fazer com que esse resultado, a eliminação, não atrapalhe a campanha do Vila Nova na Série B, né? Que é o maior objetivo do clube na temporada, tô errado? Boa noite. Não, sabíamos que seria um jogo difícil de ser revertido. Acho que fizemos um grande primeiro tempo. A equipe só vem sofrendo um pouquinho também com o desgaste. A cada 3 dias um jogo, a cada 4 dias um jogo, sabíamos que ia ser muito difícil. Obviamente no segundo tempo sentimos, a equipe do Cruzeiro tem muita qualidade, é uma equipe que tem muita competência, mas sabemos que o nosso principal objetivo no ano é o acesso, então é virar a página, agradecer ao torcedor que veio aqui, fez uma festa linda, eles são o nosso 12º jogador. Agora é focar na Série B, que é o nosso principal objetivo, o acesso. Valeu, Thiago. Rogério? Para por aqui, o Vila Nova agora se concentra no objetivo importante, né, que é a Série B. O Vila é segundo colocado da Série B, vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal na segunda-feira. E do Cruzeiro, a turma tá saindo, tá festejando com a torcida? Me conta aí, Bonucci. O pessoal foi lá do outro lado, né, agradecer a presença da torcida ali visitante. Agora os jogadores já começaram a se dirigir aqui em direção aos vestiários e a gente pediu para falar, claro, com o Eduardo, né? Estamos aguardando aqui a chegada dele para conversar com a gente. Fez 2 gols essa noite. Eduardo, antes da partida, o Leonardo Jardim destacou que o mais importante para ele era ver a equipe mantendo o seu DNA. Que independentemente da vantagem, ele queria que a equipe jogasse com o mesmo DNA. Esse resultado mostra exatamente isso. Tivemos um primeiro tempo difícil, né? Onde o Vila atacou bastante no primeiro tempo, precisava do resultado também, mas a gente voltou focado. No segundo tempo a gente conseguiu fazer os gols e sair com a classificação. Isso foi o mais importante. Queria que você falasse um pouquinho do seu momento também, 2 gols marcados. Eu estava conferindo aqui, você tem 3 dobletes pelo Botafogo no ano passado, então não é raro na sua carreira, já tinha também em 2023, enfim. A gente sabe que você é um dos atletas que vem buscando mais espaço na equipe titular, hoje foi titular, fez 2 gols. Importância dessa partida para você também? Eu tento dar sempre o melhor todos os jogos. Acho que todos no Cruzeiro hoje estão vivendo um bom momento. Então é trabalhar, respeitando sempre o adversário, respeitando sempre o companheiro que também está brigando ali pela posição e está sempre pronto para quando o professor precisar, a gente está ali para corresponder. Obrigada, Eduardo. Parabéns pelos gols. Tá aí, Rogério. Tá aí, nação. Tá aí a entrevistinha então do nosso Eduardo. Bela partida do Cruzeiro, né? Primeiro tempo, como o Eduardo falou ali, mais complicado, né? O Vila Nova deu bastante dificuldade pro Cruzeiro. Eu tenho certeza absoluta que se o Vila tivesse enfrentado outra equipe ali, que não fosse Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, era bem provável, tá? Que o Vila Nova não tomaria um vareio de 5-0 no agregado. Um time muito difícil de se enfrentar, fazendo uma boa campanha na Série B. Se pega um Atlético Mineiro da vida, se pega um Vasco, se pega aí, de repente, um Santos, daria trabalho, tá? Esses times que hoje estão bem abaixo, né, do Cruzeiro, por exemplo, o Vila complicaria. Mas o Vila acabou aí, né, se dando ao luxo de tentar atacar para buscar o primeiro gol no primeiro tempo, para diminuir o prejuízo. Não conseguiu. O setor defensivo do Cruzeiro hoje muito bem também, apesar de alguns momentos pontuais ali, né, daquela bobeirinha. Vila não converteu em gol e no segundo tempo o Cruzeiro domina a partida completamente, né? O Cruzeiro cadencia bem o jogo. A postura do clube, ela é uma postura muito mais de reter a bola, de trabalhar melhor as jogadas ofensivamente, com transição com essa bola no chão. E aí o Cruzeiro encontra o primeiro, o segundo gol e o terceiro já no apagar das luzes, né, com o nosso Jonathan Jesus. Placar mais do que merecido, 5-0 no agregado, classificado para as oitavas e que vem aí, né, o próximo adversário, sorteio que acontecerá nas próximas semanas. Aí, nação, nesse nosso pós-jogo eu tenho algumas notícias para poder complementar aqui com vocês. Vamos lá, né? Temos aqui, olha só, que, né, presença ilustre nesse jogo de hoje. O Gustavo Lima, né, recentemente, até há um mês atrás aí, fazia parte da lista dos apoiadores do Cruzeiro, né? Ele que deixou, né, de ser apoiador ali
com uma empresa de seguros. Mas, enfim, continua com essa relação bem legal com o Pedrinho. Ele é cruzeirense, né, diga-se de passagem, e esteve presente nesta partida no Serra Dourada. Tá ali, eu não sei se são os filhos do Gustavo Lima, eu sinceramente não conheço, tá? Mas você pode ver que o homem tá shapeado, né? Fortaço, você tá parecendo eu, ó. É brincadeira. Mas tá ali, né? Os dois amigos, Pedrinho e Gustavo Lima. Vamos lá, outras notícias para complementarmos aqui o nosso noticiário, 2 especificamente, tá, nação? Agora há pouco, o Tempo trouxe essa notícia aqui, nação. Cruzeiro e Valentim Gomes avançam nas negociações. Deixa eu até melhorar um pouquinho aqui essa tela para vocês pegarem aqui o título por completo, né, para não ficar essa rebarbinha feia. Agora sim, ó. Então tá aí a informação, tá? Basicamente essa cravada, né, que o Tempo está dando de que o Cruzeiro avançou aí para contratar o zagueiro do Vélez Sarsfield, tá? A matéria fala que, conforme apurou, né, a apuração deles, apesar de ter recebido proposta de outros clubes, jogar no Brasil é um desejo dele, tá? Matéria escrita pela Dimara Oliveira e pela Bárbara Ribeiro. Ó, o Cruzeiro está cada vez mais próximo de fechar a contratação do zagueiro Valentim Gomes do Vélez. Conforme apurou o Tempo Sports, apesar de ter recebido proposta de outros clubes, inclusive do Bolonha, da Itália, atuar no Brasil é um desejo do jogador, especialmente no Cruzeiro, com quem gostaria de ter fechado no início da temporada. Valentim já fazia parte dos planos do Cruzeiro no início do ano, mas a negociação caiu após mudanças no modelo do acordo, isso lá no início do ano, né? Desta vez, segundo antecipou a reportagem, foi o próprio staff do jogador que procurou o Clube Celeste para retomar as conversas. A zaga é um setor que preocupa a cúpula celeste e deve receber atenção imediata. Vale lembrar que o Samuel Venâncio trouxe, até mais cedo, eu falei no meu vídeo de hoje no canal, o Samuel trouxe que dos 3 jogadores que vai ser o foco de contratação no Cruzeiro nessa janela do meio do ano, uma das 3 posições é um zagueiro. Então, meio que a informação vai de encontro com isso. Com a abertura de uma janela de transferência extra do meio do ano se aproximando entre os dias 1º e 10 de junho, antes do início do Mundial de Clubes, as tratativas com o Valentim podem evoluir para uma nova proposta formal, além do argentino Marino Inestrosa, Matheus Gonçalves e o Ilharão também estão no radar. O Ilharão já foi descartado, né? A gente pode dizer, porque não agradou ao Leonardo Jardim. E aí, nação? Deixa a sua opinião e visão sobre esse assunto, tá? E quero finalizar com vocês aqui com uma outra notícia, tá? Pré-jogo, Samuca TV, Samuel Venâncio cravou o futuro do Wallace lá no Grêmio ou não, porque veio uma notícia, né, da Rádio Cancha, acho que foi isso, né, nação, que eu também trouxe mais cedo para vocês, e essa informação dava conta de que o Wallace estava muito próximo, né, da equipe gaúcha, do Grêmio. Todavia, o Samuel Venâncio cravou, né, uma informação a respeito desta informação. Eu vou trazer para vocês o que disse aí o jornalista, tá? Vou pular o título aqui, o subtítulo e bora aqui pro início, ó. Não existem tratativas em andamento para a saída do Wallace. Ele crava, tá, nação? Conforme especulado nas redes sociais nos últimos dias. Lembrando que, tudo bem que teve especulação de rede social, mas uma rádio importante do Rio Grande do Sul cravou essa notícia. Essa é a informação do jornalista Samuel Venâncio, que descartou qualquer possibilidade de negociação. Abre aspas pro Samuca, então, ó. Eu vi até uma postagem falando que o Wallace está acertado com o Grêmio, mas a informação que eu tenho vai muito contrário a isso. Não chegou nada até o Cruzeiro no momento. Eu vou pagar para ver essa história. Se o Grêmio vai procurar o Cruzeiro pelo Wallace e se vai se concretizar. Então o Samuca, repito, né, o que eu já disse anteriormente, cravando, né, a respeito aí do Wallace e cravando que ele, pelo menos nesse momento, não tem proposta e consequentemente, né, nação, ele fica então no maior de Minas. Então tá aí, nação, esse é um pouquinho do nosso pós-jogo, né, além do jogo em si, trazendo algumas informações complementares. Se chegou até aqui, aquele likezão sempre humilde. Eu conto com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de quinta. A qualquer momento eu volto com mais notícias. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto.